Olá, meus irmãos. É com muita alegria em nosso espírito que elaboramos mais um podcast do Grupo Espírita Irmão Mauro, na ânsia de promover maiores reflexões sobre um tema controverso. Trata-se do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Moral Estranha. Quando veremos o quão importante aprofundar no conhecimento, buscando sempre a luz do saber para uma compreensão mais próxima do ensino de Jesus, dirimindo dúvidas que podem fazer muita diferença para nós, porque o que era antes pode não ser mais, com o objetivo de iluminar o nosso caminhar, o nosso raciocínio. O saber é necessidade da alma iluminando nossa razão. Porém, achamos que é estranho mesmo é imputar tais equívocos ao Cristo, como os que ouviremos no podcast a seguir gravado pelo nosso irmão Juninho. Lembramos ainda, na live onde nos encontraremos novamente mais tarde, para continuar nossas reflexões, que se você desejar, pode colocar um recipiente com água a fim de aproveitarmos as vibrações do momento. Vamos ouvir? Olá! É muito bom ter você conosco neste momento de estudo do Evangelho. No podcast de hoje, trazemos uma reflexão no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Estranha Moral. Neste capítulo, Kardec vai trazer algumas colocações feitas por Jesus que podem soar estranhas ou até mesmo contraditórias aos ouvintes distraídos. Então é necessário ter muita atenção à mensagem que está por trás dessas palavras de Jesus. Então, para o leitor apressado que passa o olho pelas palavras, as lições de Jesus contidas nos versículos citados neste capítulo soam pesadas e contraditórias ao seu exemplo crístico de amor. No entanto, é preciso lembrar que Jesus é fonte inesgotável de sabedoria, mas para aqueles que lhe dedicam atenção. Em seu exemplo de didática, ele nunca entregou as lições prontas aos seus ouvintes, mas sempre os levou a raciocinar em sua oratória filosófica. O uso do artifício das parábolas é o exemplo claro dessa didática, uma vez que as histórias breves e carregadas de ensinamentos ficam na mente, fazendo o ouvinte refletir constantemente, e além de ser de fácil repasse em conversas, contribuindo para que os ensinamentos complexos sejam passados de forma simples. Jesus, este nosso exemplo constante de simplicidade. Então, voltando à estranha moral, é preciso ter muita atenção e refletir nas palavras do Mestre. Essa dedicação é o pré-requisito para nos evoluirmos enquanto espíritos e para nos livrarmos das amarras do comodismo terreno. Então, é sempre necessário buscarmos ir a fundo dos ensinamentos. Tantos ensinamentos nos são dados, tantos livros, tantas obras, tantas palavras. Então a gente precisa buscar cada dia mais nos aprofundar no conhecimento, para que tenhamos uma vida melhor e para que possamos progredir na nossa caminhada evolutiva. Então, tendo isso em mente, vamos voltar ao texto do Evangelho. Então o texto do capítulo 23 vai começar falando sobre a questão de odiar pai e mãe. A base para essa reflexão está nos textos de Mateus 10, 37 e Lucas 14, de 25 a 27. Então, nestes textos, as palavras de Jesus são relatadas nesses dois evangelhos, segundo Mateus e segundo Lucas. Mesmo se tratando do mesmo ensinamento, ambos evangelistas vão repassar eles de modo diferentes. Então, no Novo Testamento, na tradução do Haroldo Dutra, a divisão do capítulo onde se localiza o trecho intitulado em Mateus se chama divisões, o que, como o próprio nome diz, se refere à separação. Separação de um estado de pensamento material, raso e mundano, para um estado de pensamento elevado, crítico e melhorador. Quando Jesus se reuniu com os 12 e lhes explicou a missão evangelizadora e as exigências para tal, ele tinha em mente prepará-los para o que estaria por vir. Enquanto Cristo, e ciente da mentalidade dos habitantes do planeta para os quais ele criou, anteviu que a missão não seria fácil e que os discípulos, após sua retornada ao plano espiritual, encontrariam grande dificuldade em continuar a missão.
Então, ao chamar o texto do capítulo de divisões, podemos entender o texto como este caminho rumo ao Cristo e seu ponto de inflexão, de necessária mudança de postura. No Evangelho de Lucas também temos o relato dessas palavras de Jesus, que também na tradução de Haroldo Dutra, o trecho leva o nome de Condições para seguir Jesus. Então, segundo o dicionário, o termo condição significa algo que se impõe como necessário para a realização ou não de um fato. Assim, é válido concluirmos que, sem cumprir o que foi imposto por Jesus, não é possível segui-lo. Então, primeiramente, é importante termos cuidado com o uso da palavra imposto, uma vez que as palavras de Jesus nunca foram de ordem, mas sim de orientação. Característica esta que a codificação espírita trouxe também muito presente. Aquilo que é imposto é realizado, concordando ou não, e isso não leva à transformação, mas sim à rebeldia. Já o que é orientado leva à reflexão, mas nem sempre à realização. Mas realizando ou não realizando, nós somos transformados. Essa é a velha história dos dois caminhos, o reto e o torto. Ambos vão levar ao destino, mas um será rápido e conciso e o outro será longo e tortuoso. Sempre chegaremos ao destino, que é a realização. A diferença será no preço pago, mas o aprendizado ele sempre vai existir. Mas como o mestre do amor, que é Jesus, colocaria como condição para segui-lo o ódio para com nosso pai e nossa mãe? Assim como o Evangelho cita, o termo odiar foi traduzido de uma palavra em hebraico, que não temos este significado absoluto. A palavra em questão é sani, me desculpem se a pronúncia estiver errada. E este verbo ele pode ser traduzido de modo intenso, como ódio, ou de modo mais leve, como indisposição com. Existem outros exemplos nos evangelhos, onde a pluralidade das traduções pode levar a distintas interpretações. Então a indisposição nem sempre é negativa nas relações humanas, pois em diversos momentos tendemos a manter a disposição e a ordem nas relações interpessoais mediante falso testemunho, deixando de falar a verdade em prol da falsa harmonia. Assim, indispor-se com alguém na intenção de ensinar é um pensamento muito válido, mas ela necessita ser realizado com amor para que não gere contendas. Então, voltando no texto de Mateus, é interessante notar que o termo ódio não foi relatado pelo discípulo em seu evangelho, que se acredita ter sido escrito originalmente em grego, e assim não vai levar a essa tradução. Então, analisando o texto de Mateus, podemos ver que Jesus não incitou o anulamento do amor familiar, mas sim o enfoque dado a este amor. No nosso entendimento limitado, o amor é possessivo, arrogante, material e muitas vezes egoísta. Quando Jesus diz, ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não se refere a amar ele como indivíduo, mas sim como seu referencial filosófico, expresso em seus ensinamentos. O amor é um sentimento puro que implica dedicação e cuidado. Amar os ensinamentos do Cristo é dedicar-se a preservá-lo e passá-lo adiante a todos que necessitam. É cuidar do nosso crescimento espiritual e dos que nos rodeiam. É preservar a família universal. Analisando dessa forma, o convite do Cristo nestes versículos é para que abandonemos a capa da mesquinhez de pensamento e fortifiquemos verdadeiramente nossas relações familiares primeiramente e posteriormente com todos à nossa volta. Uma vez que, como foi sinalizado por Jesus em Mateus 12, de 46 a 50, somos todos parte de uma grande família espiritual. Na sequência, Kardec vai trazer o texto de Jesus que fala sobre abandonar pai, mães e filhos. Este texto está em Mateus 19, versículo 29, Lucas 18, de 28 a 30 e Lucas 9, 61 e 62. Então, novamente, a leitura rápida dos versículos referidos no Evangelho nos trazem à mente uma ideia contraditória da filosofia moral do Cristo. Em um momento, Jesus diz para amarmos nossa família, nossos próximos, e na sequência diz para abandonarmos sem olhar para trás. Lembremos que a palavra do Cristo são profundas como o mar, e se ficarmos apenas na superfície, pouco proveito obteremos. Para analisar as passagens de Mateus e Lucas, vamos ponderar sobre a diferença entre a família terrena e a família universal.
Quando reencarnamos, somos inseridos em um contexto familiar já existente, que é a nossa família terrena. Como é sabido, a intenção dessa configuração é o vivenciar de experiências e trocas de conhecimentos, para que haja um crescimento moral e intelectual conjunto. Os laços de afetividade e aversão aqui cultivados perpetuam junto ao espírito e refletirão em suas encarnações futuras. Já a família universal, como dito anteriormente, é a unidade proposta pelo Cristo ao nos ensinar o amor ao próximo, sem distinção. Em interpretação livre, é como amar o estranho na rua como amas a tua mãe. E pensando nisso, como ainda estamos longe desse objetivo, não é mesmo? Quando Jesus propõe o abandono da família, ele nos orienta a libertarmos dessas amarras materiais da família, do sentimento de posse e do egoísmo para com nossos entes queridos. Além disso, ele nos lembra, como bem diz o Evangelho, de que os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. O nosso foco deve ser na vida espiritual, uma vez que a humanidade encarnada é passageira. Mas que interesses são esses que nos obrigam a abandonar nossa família? O objetivo maior do espírito é o progresso moral e intelectual. Este progresso é tão importante que até obedece a uma lei moral, que é a lei do progresso. Lá em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta na questão 779, o homem colhe em si mesmo a força para progredir ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? E os espíritos respondem, o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. O contato social é extremamente importante para que a marcha do progresso avance. Para que este contato seja próximo e frutífero, a instituição familiar é muito importante, uma vez que na nossa condição atual de evolução temos uma maior propensão a nos socializarmos em grupo, segundo similaridades ideológicas, físicas e de linhagem. Assim, na formatação da família terrena, há sempre o equilíbrio entre o que está em condição de ensinar e o que está em condição de aprender. Mas essa categorização não é absoluta, uma vez que aquele que ensina num aspecto também necessita aprender em outro. Essa rede de aprendizados é possibilitada através do contato social. Sendo o contato social tão importante ao aprendizado, por que restringi-lo apenas à família terrena? Essa é uma das reflexões propostas por Jesus. A família é o nosso alicerce, mas não deve ser o nosso foco frente à evolução. Devemos considerar todos ao nosso redor nossa família universal. Este pensamento fraterno e coletivo traz bênçãos e possibilita um aprendizado a todos, inclusive a família que Jesus nos diz para abandonar. Outra questão a ser pontuada neste tópico é a separação. O Evangelho cita que a própria separação é necessária para o progresso, tanto entre famílias quanto entre as raças. Assim, o sentimento egoísta de posse atravanca o crescimento de nossos entes queridos. Este sentimento egoísta, por sua vez, pode ter origem no mau entendimento e aceitação da eternidade espiritual. A doutrina espírita deixa claro que nosso corpo, nossa casa, nossa mãe, nosso pai, nosso filho não são nossos. Nada além da consciência espiritual manifesta através da mente nos pertence. Novamente em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta na questão 785, qual o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos começam a resposta dizendo que é o orgulho e o egoísmo. O egoísmo, recorrentemente manifestado em nossos pensamentos e ações, fornece grande atraso ao progresso do espírito. Em nosso núcleo familiar, querer nossos pais, nossos filhos sempre por perto ou controlar demasiadamente suas escolhas são atos claros de egoísmo. É preciso ter em mente que esses indivíduos, antes de nossos familiares terrenos, são espíritos que necessitam vivenciar experiências para obter seu crescimento espiritual. Então, concluindo o pensamento deste tópico, Jesus, ciente de nosso entendimento limitado, nos trouxe um alerta, orientando-nos para que não percamos tempo nutrindo sentimentos egoístas, superficiais e terrenos, que amemos nossos familiares com veracidade, mas que não nos limitemos a eles, uma vez que
a real família é a universal. O crescimento de um significa o crescimento de todos, uma vez que todos evoluem quando participam efetivamente da marcha do progresso. Na sequência, Kardec vai trazer a reflexão sobre deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Essa reflexão, o versículo base está em Lucas 9, 59 e 60. As palavras de Jesus no texto de Lucas podem ser interpretadas superficialmente como Jesus ordenando o rapaz que negligenciasse sua família para seguir o discipulado. No entanto, quando analisamos com atenção, este texto pode nos fornecer mais informações sobre como devemos nos portar e pensar a vida ao nos decidirmos seguir com Jesus. Então, estudando o tema, nós podemos encontrar diversas interpretações para esse texto de Lucas. A primeira análise encontrada classificou o termo enterrar o pai como uma expressão idiomática, que não se referiu ao pai literalmente, mas sim à herança e à boa vida proporcionada por ele ao rapaz, candidato a discípulo. Nesta análise, o rapaz perguntara a Jesus se não poderia desfrutar destes gozos terrenos antes de seguir o caminho com ele. Considerando este cenário pela ótica espírita, nós vemos o desejo material sobrepor a busca pelo crescimento moral e espiritual do rapaz. A segunda análise encontrada considerou que a morte do pai do rapaz como literal, e que a pergunta feita a Jesus mostrou que seus laços familiares eram fortes e poderiam comprometer o trabalho no discipulado. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreve que as palavras do Cristo têm, no entanto, um sentido mais profundo, que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar compreensível, reforçando que, como dissemos anteriormente, as palavras de Jesus devem ser recebidas com cuidado, atenção e estudo. E continua dizendo que a vida espiritual é realmente a verdadeira vida e a vida normal do espírito. Sua existência terrestre é transitória e passageira. É uma espécie de morte se comparada ao esplendor e atividade da vida espiritual. Então, pessoal, a morte ela é um tema recorrente em diversas filosofias e religiões, recebendo grande importância por ser um marco, um ponto de virada na vida do indivíduo. Para as filosofias que se prendem ao misticismo da morte e à finitude da vida, a sua justificativa e mecanismos geram grande comoção, maculando suas qualidades e propósitos naturais. Entender e aceitar a morte como parte natural da jornada terrena do espírito é um dos passos para receber a dor do momento com resiliência. Mas para tal, precisamos de fato ter e acreditar no progresso do espírito, na erraticidade e nos propósitos do Criador para conosco. Este entendimento é o que Kardec se refere no primeiro trecho citado acima. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, capítulo 12, Sofrimento ante a Morte, vai nos dizer que a morte, por ignorância da vida, tem sido através dos milênios a causa de sofrimentos inimagináveis, desencadeadora de tragédias e de desconforto sem fim. O sofrimento que decorre da morte é, portanto, resultado da ótica pela qual se observam e se acompanham os mecanismos da vida. Então, refletindo nas palavras de Joana de Ângeles, confirmando que a espiritualidade superior nos ensina que a comoção exagerada no desencarne e a falta de entendimento nos processos da vida geram sofrimentos de desequilíbrios, tanto para o desencarnado quanto para os que ficam. Assim, no texto de Lucas, podemos entender que Jesus orientava o rapaz a focar nas questões do espírito, do discipulado, da vida eterna e deixar que os mortos, que é uma referência àqueles que ainda não despertaram para a verdade do Evangelho, cuidem de seus mortos, que é uma referência ao corpo material vazio, uma vez que o espírito já seguiu para a erraticidade. Essa interpretação é fechada na conclusão do item, onde diz: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Este é um alerta precioso para o nosso dia a dia. Em que nós estamos focando nossa atenção? Nas questões da matéria ou nas questões do espírito? O que eu deixarei na matéria será mais ou menos do que o que eu levarei comigo enquanto espírito? Essa é uma reflexão que cabe a nós fazermos diretamente e diariamente.
Na sequência, para finalizar o capítulo, Kardec vai trazer as palavras de Jesus quando ele diz que não veio trazer a paz, mas a divisão. Estes versículos estão em Mateus 10, de 34 a 36, e Lucas 12, de 49 a 53. Então, para finalizar o capítulo, Kardec nos traz 2 versículos importantes para entendermos a missão de Jesus enquanto encarnado e o impacto que ele e seu evangelho causariam e causam até hoje no rumo da história da humanidade. A princípio, o entendimento superficial do texto nos leva a crer que a intenção relatada de Jesus era causar a discórdia e incitar desavenças no seio familiar e na sociedade. Novamente, faz-se necessário analisar minuciosamente as palavras do Cristo. Então, o livro Caminho, Verdade e Vida, no seu capítulo 104, intitulado A Espada Simbólica, traz uma análise sobre esse texto de Mateus, no qual Emmanuel pontua algumas questões. Primeiramente, ele diz que a paz citada por Cristo não é tranquilidade ou a calmaria que apodrece o corpo na ociosidade. A paz sempre foi entendida erroneamente como tranquilidade, até mesmo nos dias de hoje. Nos referimos a um dia calmo, sem preocupações e discussões, como um dia pacífico. No entanto, a paz deve ser entendida como o estado de serenidade de pensamento e sabedoria para lidar coerentemente com as questões do dia a dia. Mantendo a paz individual, nós colaboramos para um estado de paz coletiva, extremamente importante para a nossa sociedade. Outro ponto trazido por Emmanuel é a simbologia da espada. Enquanto a análise superficial do texto nos leva a pensar na espada física da guerra, Emmanuel nos leva a refletir sobre o armamento mental e moral trazida pelo conhecimento. Jesus nos ensina através de seu exemplo e suas lições. Com a sua filosofia, ele nos faz refletir, repensar o contexto em que vivemos e nos incentiva a definir para qual direções queremos e devemos ir. Assim, podemos verificar que ele nunca precisou usar a força física para se impor ou ter respeito. O respeito que temos por ele é, na verdade, uma consequência de seu sábio modo de ação. Assim, faz grande sentido entender a espada como uma metáfora para as conquistas intelectuais e morais que ele nos trouxe ao nos incentivar a repensar o mundo e nossas atitudes. Esse armamento que nos guia na batalha contra as nossas más tendências e os desalinhos do mundo. Jesus trouxe sim uma revolução, mas não com derramamento de sangue e incitando ódio. Ele trouxe uma revolução no âmbito do pensamento, das conquistas morais e intelectuais. Revolução que dá frutos que levaremos conosco na caminhada eterna da evolução. O homem adormecido traz consigo forte os instintos animalescos de saciação de seus prazeres e seu instinto de sobrevivência, expresso pela conservação de energia. A ociosidade nada mais é que uma expressão distorcida deste instinto. Não é porque precisamos conservar nossa energia que precisamos ser ociosos. Conservação de energia é o uso consciente de suas fontes. E nós, enquanto criaturas evoluídas mentalmente, temos condição de usar bem esses critérios com responsabilidade e ter a consciência do valor da vida e das experiências, do alto investimento cósmico que foi necessário para termos este momento, e assim buscar nunca desperdiçar estes momentos. Então, para concluirmos, um dos objetivos entendidos deste capítulo, desses textos que Kardec reúne, é nos mostrar a progressão da caminhada com o Cristo. É muito interessante notarmos a progressão que as ideias apresentadas nesse capítulo seguem. Observem as reflexões de cada um e verão que eles nos trazem um sentido de caminhar, de progresso. A caminhada com Cristo começa no nosso íntimo, a grande batalha. A batalha do homem que quer acordar com o homem adormecido, que citamos anteriormente. E o fruto dessa luta começam a transformar a nós e o entorno. Trazem paz, fé, conforto e esperança. Então que nós possamos a cada dia continuar buscando os ensinamentos de Jesus. E mais importante, que possamos praticá-los no nosso dia a dia. Muito obrigado por participar conosco deste momento. Fiquem todos com Deus.
Meus irmãos, busquemos pensar em Jesus nesses breves momentos, nos deixando assim envolver pelas palavras do Evangelho e a nos sensibilizar pela música que embala os nossos corações. E sentindo a presença bondosa dos amigos espirituais que nos acompanham, roguemos ao Mestre da vida o amparo aos nossos corações tão sedentos de acolhimento. Inspira-nos, Mestre, a sermos cada vez mais melhores, a sabermos utilizar os recursos que dispomos, e que não são poucos, na nossa melhoria, a melhoria do nosso espírito e a melhoria do nosso próximo, através da prática da caridade. E que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, e ainda entender a proposta da Boa Nova, que fala de fé, de esperança, de humildade e de amor. Gratidão, Mestre, por tantas bênçãos que recebemos. Gratidão por esses momentos onde a gente aprende, onde a gente absorve o conhecimento, mas também onde a gente nos conecta com o bem maior e com os espíritos amigos. Então eu gostaria nesse momento de pedir permissão para ler um trechinho de um poema que está no livro Parnaso de Além-Túmulo, capítulo 21, do médium Chico Xavier e do espírito Carmen Simira, que diz assim: "Donde vens, viajor triste e cansado? Venho da terra estéril da ilusão. Que trazes? A miséria do pecado, de alma ferida e morto o coração. Ah, quem me dera a bênção da esperança, quem me dera o consolo à desventura. Mas a fé, generosa, humilde e mansa, deu-lhe o braço e falou-lhe com doçura. Vem ao Mestre que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores. Pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. Sigamos adiante com Jesus, a nos guiar os passos e acolher os nossos corações."